boa noite. Agora são exatamente 17h59 do dia 24 de outubro de 2022 e nós estamos na última semana do mês de outubro de 2022. E justamente por a gente estar nessa última semana do mês de outubro, eu decidi fazer essa live surpresa porque eu estava fazendo umas anotações e estava verificando algumas coisas que eu precisava fazer aqui na minha vida. E eu pensei, por que não fazer uma live, nem que seja uma live bem rápida, para conversar com as pessoas, porque só faltam apenas 2 meses, novembro e dezembro, para iniciar um novo ano. E eu lembro que em setembro eu fiz um post falando sobre faltam 3 meses para iniciar o novo ano e eu lancei uma campanha, Mulheres Maduras Constroem a Própria História. Só que essa campanha, quando eu lancei, vocês podem olhar aí no meu feed, eu lancei e terminou que eu não engatei. Eu tinha vindo do mês de setembro com 2 desafios que foram muito sucesso, só que o que aconteceu? Eu estava me sentindo muito cansada. E o título dessa live é Toda Mulher Passa por Isso. Tem momentos que a gente está se sentindo muito cansado e a gente precisa parar um pouquinho para poder pegar um fôlego e continuar. Só a gente que é mulher mesmo, a gente sabe a dupla, tripla jornada, a luta que a gente tem com os nossos hormônios, a luta que a gente tem em nos automotivar para continuar. Então, eu venho pensando muito sobre isso, sobre a questão do meu cansaço mental. Eu tenho tido uma sobrecarga mental muito grande, principalmente agora no mês de outubro. Eu tenho vivido momentos muito intensos, né? E isso tem me atrapalhado um pouco. Então eu disse, não, eu vou trazer isso lá no Mulheres Maduras Também Investem. Por quê? Porque eu quero realmente viver aquilo que eu ensino. Então, de ontem para hoje eu fiz uma listinha das coisas que eu precisava fazer que eu estava procrastinando. Inclusive, uma das coisas que eu estava procrastinando era a organização financeira, da minha organização financeira. Acontece o seguinte, quando você está acostumado a fazer um planejamento financeiro, você termina sabendo exatamente quanto que você gasta de gasolina, quanto que você gasta de alimentação, quanto que você gasta de telefone, internet. Então você já tem uma contabilidade mental daquilo tudo que você já tem no seu orçamento. Mas o que acontece? Tem uma hora que realmente você não pode deixar a coisa ficar solta, porque vai atropelando. É a mesma coisa de uma casa, de uma residência, onde você tem numa sala 4 lâmpadas, uma lâmpada apaga, mas a sala continua clara. A segunda lâmpada apaga, tem uma baixa de iluminação, mas ela continua acesa. Então, se você realmente não parar e dar uma atenção para trocar aquela lâmpada, daqui a pouco a sua casa vai estar no escuro. Digamos que a torneira também quebrou e você não se incomodou de trocar aquela torneira. Então, as coisas vão se acumulando. E isso acontece com toda mulher. A gente termina vivendo, a gente termina se cobrando para ter uma vida muito perfeita, ainda mais quando a gente trabalha aqui no digital, que a gente precisa estar bonita, arrumada, sabendo falar, sabendo interagir, respondendo direct, fazendo tudo isso, quando na verdade a gente termina tendo uma sobrecarga mental. Então eu trouxe para vocês aqui a questão da procrastinação, a questão do cansaço mental, a questão do desânimo, e eu queria saber em quem que você se apoia, né? Eu me apoio em Deus. Sim, gente, eu me apoio em Deus. Então, eu estava lendo uma passagem na Bíblia ontem que falava assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. E eu não estou aqui querendo falar para você, nem pregar a Bíblia para você. Eu só estou querendo te falar sobre a minha experiência. E eu senti um conforto muito grande quando eu li aquele texto, justamente porque eu estava me sentindo muito cansada. Na verdade, eu venho me sentindo cansada há muitos dias, né? Então, hoje, engraçado que hoje de manhã eu acordei, vesti minha roupa, fiz até uma story bem alegre e
bem alegre e me senti muito bem, me senti bonita, me senti arrumada, me senti empoderada, né? E pronto, eu disse, não, hoje realmente, tô recebendo mensagem aqui, hoje realmente eu vou fazer uma coisa totalmente diferente. Eu vou me automotivar para que tudo aconteça do jeito que tem que acontecer. Aí eu fiz a lista, eu fiz uma lista de coisas que eu estou pendente. Uma delas era o meu financeiro, a outra era marcar o exame médico, né, da minha mamografia, da minha ultrassonografia, que eu preciso levar para o médico. Inclusive, eu adiei tanto para fazer esse exame que eu precisei ligar para a clínica e pedir para adiar um pouquinho o retorno, né? E outra coisa que eu deixei de fazer, que foi marcar a castração do meu gato. Eu tenho um gato que precisa ser castrado. E eu já vim adiando há muito tempo a castração do gato. E por que eu estou dando esses exemplos tão simples? Simplesmente para que você entenda que a gente realmente precisa, às vezes, parar, descansar e continuar. E nas finanças não é diferente, né? Nas finanças, como eu falei no início dessa live, a gente termina deixando para depois olhar o cartão de crédito, a fatura do cartão de crédito. A gente termina deixando para depois, para olhar o que é que precisa ser pago. Às vezes a gente esquece uma conta de pagar, né? Então, às vezes a gente esquece daquele planejamento que a gente fez, daquela meta que a gente queria alcançar e a gente não botou para frente, né? Então era isso que eu queria trazer para vocês, que toda mulher passa por isso. E essa ideia de trazer aqui é justamente para dizer que existe uma pessoa real, existe uma pessoa com os mesmos problemas, que nem tudo na internet, nem aqui nos perfis que aparecem é perfeito. A gente passa por dificuldade, a gente passa por desânimo, mas a gente se renova a cada dia, né? A cada manhã. E eu queria dizer também o seguinte, o treinamento que eu falei no início do mês de outubro, Mulheres Maduras Constroem a Própria História, terminou que no mês de outubro não engatou, justamente porque eu estava com uma energia muito baixa. Mas eu pretendo agora, a partir de novembro, que esse treinamento saia, né? E eu também deixei disponível, acho que é o último post, eu deixei disponível o link para a reserva de emergência. Muita gente acha que a reserva de emergência não é importante e eu sempre toco no mesmo assunto aqui. Por quê? Porque a reserva de emergência, ela é o primeiro passo para você iniciar no mundo dos investimentos. Você não tem como você investir, e às vezes tem, dependendo de cada pessoa, né? Porque tem a questão do fator comportamental. Quando eu falo fator comportamental, é porque algumas pessoas, elas não vão conseguir investir e montar a sua própria reserva de emergência. Então, elas precisam realmente, assim, de uma disciplina para poder montar a reserva, fazer a reserva, criar meios e um plano de ação para se organizar financeiramente para depois começar a investir. Por quê? Porque se você começar a investir sem ter uma reserva de emergência, muito provavelmente, se você não estiver organizado, é possível que você sinta necessidade de aquele valor que você investiu, você sacar aquele dinheiro para sanar uma dívida que você tem ou uma dívida que surgiu de algum imprevisto aí e que você precisa do dinheiro e você não tem. Então, o que é que acontece? Você termina pegando o dinheiro do seu investimento. De repente, você quer investir para uma viagem, você termina sacando aquele dinheiro. Então, a reserva de emergência realmente é o primeiro passo. Inclusive, a reserva de emergência te ensina a criar uma disciplina para você começar a poupar, te ensina a você criar o hábito de todo mês você se pagar, separar um dinheiro. Eu quero guardar quanto esse mês? Você determina aquele valor e o manual, ele te ajuda justamente a você montar essa sua reserva. Então, quem tiver ainda interessada, você pode buscar lá nos destaques e baixar o manual. Esse manual, ele está sendo também refeito. Não é refeito, ele está sendo atualizado. Eu já comecei a atualizar ele e eu vou disponibilizar de uma forma com outras coisas, com um mapeamento e com uma linha de
para você se autocomparar com você mesmo. É uma linha de vida, de meses, onde você vai poder ver quanto você poupou e quanto você pode, com quanto tempo falta para você concluir, né? Então, gente, para concluir aqui, porque eu já estou de saída para casa, eu queria dizer para vocês que o treinamento vai voltar, que eu vou aparecer aqui mais vezes, porque essa é uma meta que eu criei para mim, de aparecer aqui mais vezes, trazer para vocês conteúdos e mais sólido, porque essa live aqui foi uma live mesmo de improviso, tá bom? Então, um beijo, uma boa noite de segunda-feira e até a próxima. Tchau!